Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos. Amém? Eu perguntei ao Senhor há alguns dias o que Ele desejaria que fosse compartilhado com a igreja. E eu, em casa, orando, o Senhor falou assim no meu coração: como é que a minha presença tem sido carregada? E aí Ele me deu a palavra e eu vou compartilhar com a igreja nessa noite. E eu espero que, da mesma forma que o Senhor me ensinou grandes coisas, Ele também venha ensinar cada um que aqui está nessa noite. Porque nós estamos como Maria nessa noite, buscando a melhor parte, que é o do Senhor Jesus. E essa não nos será tirada. Amém? O texto ele se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 10. E diz assim: E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas e com saltérios e com tamborins e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca. E morreu ali perante Deus. Amém? A primeira coisa que nós precisamos entender e ter na nossa mente é: o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era uma caixa de madeira que Deus instruiu Moisés para que fosse construído juntamente com o tabernáculo. A arca fazia parte do tabernáculo, ela ficava no Santo dos Santos. E nessa arca, Deus disse que diria a Moisés que fosse colocado ali o testemunho da aliança de Deus com o povo. E ali naquela arca foi colocado então as tábuas do mandamento, dos 10 mandamentos que Moisés recebeu lá em cima no monte. Foi colocado ali naquela arca um pote de ouro contendo uma porção do maná, que simbolizava a provisão de Deus no deserto para o povo. E foi colocado naquela arca ali também a vara de Arão que floresceu, que era o símbolo do escolhido de Deus mediante a rebeldia de um povo. Quando os filhos de Coré se rebelaram contra Moisés e Arão, Deus provou para aquele povo, através da vara de amendoeira, que Arão era o escolhido. Naquela arca tinha uma tampa, e naquela tampa existiam 2 querubins, um de frente para o outro. Essa tampa se chamava propiciatório, e era entre os querubins que a presença de Deus se manifestava no meio do povo. Então a arca, ela representava para aquele povo
a presença de Deus no meio deles. Porque quando Deus descia para falar com o povo, ele descia como uma nuvem entre os querubins, que a Bíblia chama de Shekinah. E ali o povo então via a manifestação do poder e da presença de Deus. Hoje em dia, nós não temos mais uma arca para carregar. Hoje, depois que Jesus fez o sacrifício naquela cruz, que ele morreu e que ele deu o livre acesso a Deus, nós passamos a carregar a presença de Deus dentro de nós. E a presença de Deus, ela é a coisa mais importante, mais valiosa e mais preciosa que um ser humano pode ter. Para nós termos a presença de Deus e carregarmos essa presença, nós precisamos tomar alguns cuidados. Nós precisamos entender que dependendo da maneira que nós conduzimos as coisas, nós podemos atrair a presença de Deus, ou para a nossa vida, ou para a nossa morte. Porque Uzá morreu quando tocou naquilo que era símbolo da presença de Deus. E aí a gente entende que boas intenções, elas não são suficientes para Deus quando são feitas pelo meio errado. Nós precisamos tomar muito cuidado. E aí nós vamos entender então um pouquinho da história. Um capítulo antes, se nós formos olhar, Israel perde a luta para os filisteus, perde a batalha, e como objeto de saque, eles tomam a arca, eles roubam a arca do povo de Israel e colocam lá no templo de Dagon, que era o templo do ídolo deles. Quando eles roubam a arca, a presença de Deus, eles atraem para ele a ira de Deus, porque eles fizeram tudo errado. Tocaram na arca e não era para tocar, carregaram a presença de qualquer jeito, e Deus vem e fere aquele povo com hemorroidas. Aquele povo se vê desesperado por causa daquela praga, e eles falam: o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Vamos devolver logo esse negócio, porque não dá para brigar com o Deus de Israel. Então eles falam que tem que ser feito um carro novo, com bois novos, e junto com as ofertas devolver a arca para o povo de Israel. Então eles preparam esse carro de bois, colocam a arca junto com as ofertas e levam. E essa arca chega em Israel e ela vai ficar na casa de Abinadab. Saul ainda era rei nessa época, e ela fica na casa de Abinadab por 20 anos. Depois que Saul morre, uma das primeiras coisas que Davi decide fazer é ir buscar a arca para trazer para Jerusalém. Ou seja, eles foram buscar a presença de Deus que tinha sido roubada deles. Só que naquela hora, quando falou vamos buscar a arca, e todo mundo sabia e via que Deus se manifestava ali naquela arca, todo mundo logo de cara, sem pensar duas vezes, vamos buscar a arca. Foi naquele impulso, naquela ânsia de buscar a presença de Deus, só que eles buscaram da maneira errada, porque eles se esqueceram que Deus havia deixado recomendações de como a arca deveria ser carregada. E como é que essa arca deveria ser carregada? A primeira coisa que eles fizeram, pegaram um carro de bois, a mesma conduta dos filisteus. Pegaram um carro de bois, colocaram a arca em cima e foram conduzindo a arca. E Deus diz em Êxodo 25, do 10 ao 14. Eu não vou ler porque o texto é muito grande, tá? Mas nesse texto vai dizer como é que a arca deveria ser feita. E no finalzinho fala que a arca tinha 4 argolas de ouro,
uma em cada canto, e nessas argolas eram para ser colocadas varas, e essas varas não poderiam sair dessa arca de maneira nenhuma. Por quê? Porque a arca deveria ser carregada pela vara. Lá em Números 4,15 vai falar que eram os levitas que deveriam fazer o transporte da arca, e que ninguém fora eles poderiam tocar na arca, senão morreriam. Em Números 7, verso 9, vai dizer que os filhos de Coate, que era um dos filhos de Levi, eram descendentes dos levitas, eles deveriam carregar a arca no ombro. Ou seja, a arca era para ser carregada somente pelas varas, somente por sacerdotes levitas, e ser carregada no ombro, não em carros de bois. Só que naquela ânsia deles irem glorificar e buscar a presença, eles esqueceram qual era a verdadeira vontade de Deus. Eles decidiram por si carregar a arca nos carros e desprezaram a palavra do Senhor, porque o Senhor deixou escrito como é que a arca deveria ser carregada, e eles não deram ouvidos ao mandamento, à palavra que Deus deixou ali. Hoje em dia nós perguntamos: quem são os sacerdotes que carregam a arca, a presença do Senhor? 1 Pedro 2,9 vai dizer assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós hoje somos esses levitas que carregam a presença de Deus. E como é que nós temos carregado a presença do Senhor? Nós temos carregado a presença do Senhor da maneira que Ele deixou instruído? Ou nós temos tido apenas boas intenções sem fazer aquilo que está escrito? Carregar a arca no ombro era um sinal de cuidado e esforço com a presença, com a arca. Porque quando a arca era colocada nos ombros, eles tinham um zelo para conduzir a arca. Eles conseguiam desviar dos buracos. Eles seguravam na arca para não perder aquela presença que era a coisa mais preciosa que eles tinham naquele arraial. Eles se esforçavam, porque a arca ela era pesada, ela demandava esforço, determinação para poder ser carregada. E é dessa forma que cada um de nós devemos carregar a presença do Senhor. Nós temos que ter cuidado com a presença do Senhor. Nós temos que ter zelo para não perder a presença do Senhor. Mas nós também temos que nos esforçar para manter a presença do Senhor. Davi e o povo se esqueceu do mandamento do Senhor. E quando aqueles bois tropeçam, na boa intenção de não deixar a arca cair, Uzá ele vai e segura. Mas aquela boa intenção de não deixar a arca cair não foi suficiente para Deus, porque o Uzá ele também fez do jeito errado. Ele tinha a boa intenção, mas ele não fez o que Deus falou que era para fazer. Ele ignorou os mandamentos do Senhor. Todo mundo já ouviu falar que de boas intenções o inferno está cheio. Deus ele não quer
apenas boas intenções. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura aqueles que buscam na sua palavra a instrução de como caminhar. E Ele procura aqueles que praticam aquilo que Ele instruiu. Às vezes a gente pensa que só estar dentro da igreja já é o suficiente. E não é. Estar na igreja, falar que vai a uma igreja, não significa nada quando a gente não pratica aquilo que está escrito. Nós podemos ter sim a boa intenção de vir na igreja, mas quando a gente não serve da maneira correta, quando a gente não faz o que está escrito, nos mínimos detalhes, porque Deus, Ele é detalhista. A presença de Deus, ela nos fulmina, igual fez com Uzá. Nós caminhamos para a morte, ao invés de caminhar para a vida. Os bois tropeçaram, porque a presença estava sendo conduzida da maneira errada. A arca estava onde não deveria estar. E para a arca não cair, Uzá vai lá e segura, ignorando os mandamentos de Deus. Aí a ira de Deus se acende e Uzá é morto. Toda vez que nós fazemos do nosso jeito, ao invés de fazer o que está escrito, nós atraímos a morte. Nós não atraímos a bênção de Deus. Nós atraímos a ira, porque a palavra vai falar que a ira de Deus se acendeu contra Uzá. Lá em Oséias 4:6 vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como nós temos carregado a presença de Deus. Nós temos dado ouvidos àquilo que está escrito, ou nós temos rejeitado e esquecido da lei, da palavra de Deus? Davi fez 3 coisas erradas. Primeiro, ele chamou as pessoas mais importantes de Israel. Ele foi buscar conselho primeiramente nos capitães. Ele se importou com o que as pessoas pensavam e não com aquilo que Deus queria. Davi, ele quis depois saber qual era a opinião da congregação do povo. Ele colocou a opinião das pessoas acima da opinião de Deus. E Davi, ele se agradou com a opinião do povo. Infelizmente, hoje, quando algo agrada ao povo, muitos líderes, eles se esquecem daquilo que agrada a Deus. Muitas igrejas hoje, ela vai fazer de tudo para agradar pessoas, ao invés de fazer para agradar a Deus. Gálatas 1:10 vai dizer assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Todas as vezes que nós agradamos homens, nós deixamos de ser servos de Cristo. Toda vez que nós falamos, eu não vou falar assim da palavra porque o fulano vai torcer o nariz. Agradou a homem, não agradou a Deus. Eu não vou fazer isso que a palavra fala, porque se eu fizer assim, eu vou ter que me indispor com aquele meu irmão, com aquele meu amigo. Agradou a homem, não agradou a Deus. Deixou de ser servo de Cristo. Então, irmãos,
para nós buscarmos a presença do Senhor, nós devemos sempre consultar a palavra dele, ouvir a opinião dele e agradar somente a ele. As consequências das decisões erradas de Davi resultou na morte de uma pessoa. E aí, quando Uzá é morto, Davi cai em si e ele faz uma pergunta. 1 Crônicas 13, verso 12 e 13 vai dizer: E aquele dia Davi temeu a Deus, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Quando Uzá é morto, quando aquela tragédia acontece, todo mundo para e percebe que eles estão fazendo tudo errado, porque eles caminharam o tempo todo pela fala de um homem, ao invés de caminhar pela palavra de Deus. E a consequência disso foi a morte de Uzá. Quantas vezes nós vemos dentro de igreja pessoas caminhando apenas pelo que sai da boca dos seus líderes, sem ir consultar na palavra para saber se aquilo que está saindo da boca dele realmente é de Deus? Quantas vezes nós preferimos confiar em homens do que confiar em Deus? Se o homem ensina errado, eu vou lá e eu faço tudo errado, porque eu não tenho a capacidade de abrir a Bíblia para ver se aquilo que foi ministrado na minha vida provém de Deus ou não. Se realmente está escrito. Jeremias 17:5 vai dizer: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. João 5:39 vai dizer: Examinais as escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É a palavra de Deus, é o nosso manual de salvação. Todo mundo tem acesso. Por que nós não buscamos? Preguiça? Inventamos 1001 desculpas, ao invés de parar 5 minutos para analisar aquilo que está escrito, para ver se aquilo que nós estamos fazendo está nos conduzindo para a vida ou nos conduzindo para a morte. Quantas pessoas sofrem porque dão ouvidos a homens que conduzem a palavra de Deus de uma maneira equivocada, assim como Davi fez quando foi transportar a arca. Davi conduziu a presença de Deus de uma maneira equivocada. Tudo por quê? Porque ele não foi olhar as escrituras antes. Ele não foi olhar aquilo que Deus deixou escrito, que Deus deixou como mandamento. Quantas pessoas hoje a gente vê que se comportam como robôs? Reproduz, mas nunca busca na fonte saber se aquilo que está fazendo está levando ela para o inferno ou está dando para ela salvação, a vida eterna. Só que, apesar disso tudo, Davi, ele reconheceu que ele estava fazendo errado. E ele entendeu que daquela maneira ele não poderia continuar carregando a presença de Deus. Então ele vai e deixa a arca na casa de Obed-edom, para poder ir buscar e pensar qual era a maneira certa de se conduzir a arca. E quando a arca chega na casa de Obed-edom, uma das coisas que nós podemos entender é que quem valoriza a presença de Deus e se esforça para cumprir com a sua palavra, desfruta da sua glória. Porque quando a arca chega na casa de Obed-edom,
Quando a presença de Deus chega na casa de Obed-edom, tudo começa a mudar. Deus abençoa não só Obed-edom, mas tudo o que ele tinha. Deus pega aquele homem que era desprezado, que ninguém sabia quem era, que ninguém escutava falar, pega o menorzinho de todos e coloca ele entre os maiores. Ele pega aquele que não era reconhecido e faz ser conhecido. O Salmo 119, o verso do 1 ao 3 vai dizer: bem-aventurado os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Quando nós servimos a Deus, quando nós buscamos fazer aquilo que o Senhor deixou escrito, Deus, Ele nos honra. Foi o que Deus fez com Obed-edom. Quando a presença chegou na casa de Obed-edom, Deus começou a honrar aquele homem. E Ele honra aquele homem numa velocidade muito rápida, porque em 3 meses a vida de Obed-edom já era outra. E Deus abençoou tanto, e tanto, e tanto, e tanto, que as pessoas começaram a falar: olha, depois que a arca chegou na casa de Obed-edom, tudo começou a dar certo. A mulher que era estéril começou a dar a luz, aquele que estava doente foi curado, não tinha comida, Deus começou a encher os celeiros, Deus começou a fazer, trouxe libertação, trouxe vida. E isso chega aos ouvidos de Davi. E aí Davi fala: agora é a hora de nós buscarmos a presença do Senhor. Só que dessa vez Davi entendeu como é que ele deveria carregar a presença. E ele vai na casa de Obed-edom. Ele torna Obed-edom um dos guardiões da arca, porteiro da arca. E aí Davi começa a carregar a arca nos ombros dos levitas. Ele começa a fazer o seu sacrifício. E com louvores, a arca, ela chega a Jerusalém. A presença e a glória do Senhor, ela é algo tão vivo e tão real nas nossas vidas, que nós temos que buscá-la, nós temos que tê-la, nós temos que conduzi-la, mas da melhor forma, que é a forma que Ele nos ensinou, e não de qualquer jeito. Ainda que as nossas intenções elas sejam boas, nós temos sempre que buscar a direção na palavra de Deus para todas as coisas. A morte de Uzá, ela foi causada por uma irreverência e uma imprudência, porque eles não consideraram a palavra de Deus. Então, que nós não tratemos a presença de Deus de qualquer maneira, mas que nós façamos dela o bem mais precioso que nós temos, para que Deus faça nas nossas vidas assim como Ele fez na casa de Obed-edom, para que a presença de Deus ela seja constante e traga sobre nós bênçãos e não morte, como trouxe na vida de Uzá. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E aí, irmãos, uma coisa me marcou: para carregar a presença era necessário o que, irmão? Esforço. E quantas vezes o Senhor fala: esforça, que eu te... Sabe como é que Davi conseguiu levar a presença de Deus para Jerusalém? A hora que ele aprendeu, a Bíblia diz que aí ele pegou os levitas, colocou os levitas para fazer como a lei mandava para fazer. Aí ele foi o seguinte processo: a Bíblia diz que os levitas davam passos, aí eles paravam e ali faziam
E o povo cantando e se alegrando em volta da... Então observa que até chegar em Jerusalém, sabe o que aconteceu? Não. Sacrifício contínuo. Aí você fala, pastor, mas o que você quer dizer com isso? A Bíblia diz que a abominação desoladora, quando ela entra no lugar santo, ela vem interromper o sacrifício contínuo. Porque Deus só recebe o meu sacrifício se antes eu obedecer. Sem obediência, Deus não recebe o meu sacrifício. E se tem uma coisa que Deus quer, irmãos, para a gente conduzir a presença dEle é o esforço, a obediência, que é caminhar na presença, ok? E o sacrifício contínuo. Quando Samuel diz é melhor obedecer do que sacrificar, ele não está dizendo que não é para sacrificar. Sacrifício é que gera milagre, mas não adianta nada trazer sacrifício se antes não tiver obedecer, que Deus nem recebe, não perde nem tempo. Nem tempo. Saul gostava de sacrificar, mas queria obedecer. Ele pegou lá as ovelhas, que Deus falou que era para matar tudo, e ele quis sacrificar. Aí foi onde Deus levantou Samuel e falou: é melhor obedecer do que sacrificar. Eu falo para ti, eu sou um testemunho vivo e Deus é a minha prova, que eu aprendi o que é fazer sacrifício contínuo. Mas eu aprendi que não adianta nada eu trazer a minha oração diante de Deus, se antes eu não ir lá e lavar minhas mãos, e lavar as minhas obediências. E que não adianta nada eu trazer as minhas ofertas diante do altar do Senhor, se antes eu também não obedecer. Não tem conversa. Amém, meus amados? Foca nisso. Quem tinha oportunidade, rapidinho, olha para você ver o que tinha com Jó, que muitos questionam isso. Abre para mim o livro de Jó, capítulo de número 1. Olha o que diz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava. Então ó, o homem carregando a presença de Deus e se esfor com os 7 passos. Continua comigo. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e fazia o que, irmãos? E oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente, sudecai, arridecou, manai decantas. Jó era homem sincero, Jó era homem reto, Jó era homem temente a Deus, esforçava-se para desviar dos maus e sacrificava. É isso que Deus quer de nós. A abominação desoladora, quando ela entra no lugar santo, ou ela faz a gente deixar de ser sincero, ou ela faz a gente deixar de ser reto, ou ela fazer a gente deixar de ser temente, ou ela nos conduz a não nos desviarmos do mal. Quando eu faço isso, eu deixo de obedecer. Eu deixando de obedecer, eu oferto o meu sacrifício, o meu holocausto. Deus já não recebe mais. Por isso que o Senhor diz: quando você vê a abominação desoladora no lugar santo, pega as tuas coisas e vai
embora. Porque senão nós nunca vamos ver a restituição de Jó nas nossas vidas. Senão nós nunca vamos ver a arca como teve dentro da casa de Obed-edom, abrindo a madre da estéril, transformando famílias, filhos, sendo divulgado, se nós não aprendermos isso nas nossas vidas. Pastor, já obedeço. Começa a fazer o teu sacrifício, sacrifício contínuo de oração, sacrifício contínuo de jejum e sacrifício contínuo, sim, irmãos, de entregar as tuas ofertas, os teus holocaustos no altar do Senhor. E aí tu vai ver Deus manifestando a tua glória e a tua presença e trazendo a maior abundância sobre as nossas vidas. Amém?